Louvado seja o nome do Rei Jesus. Boa noite, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, irmãos e irmãs. Está ligadinho? Mais uma noite, mais uma segunda-feira. Já chegamos, camarada, e sempre com a mesma vontade de ensinar. As bênçãos que serão lançadas no Monte Gerizim, que seriam, já não serão mais, seriam lançadas no Monte Gerizim. Muito forte, né? E estas bênçãos virão e te alcançarão. E estas bênçãos virão e te alcançarão. E o nome do nosso Deus será glorificado. E tu te alegrarás no teu Deus que te fez coisas grandes. E as nações se espantarão e verão que tu és chamado pelo nome do Senhor. Muito forte, pá. A restituição da dignidade. Qual dignidade? Humana? A dignidade de serem feitos filhos de Deus. Jesus disse que o povo que um dia teria envelhecido, agora foi enobrecido. Não é assim que disse Jesus. O envelhecido povo agora ficou enobrecido povo. E o povo que estava em trevas agora estava na luz. Isto é simplesmente maravilhoso. Liga os TikToks, vamos começar a nossa reunião. A nossa reunião. A nossa assembleia. A nossa congregação. A chamada reunião solene. Reunidos na mesma comunhão com o Espírito Santo, no mesmo corpo, cujo cabeça é Jesus de Nazaré, a terra de Zebulon. Abra a tua Bíblia no livro de Mateus 4, começando no versículo 12. Mateus. Abre o Mateus. Matateu. Ainda não vos saudei, né? Como é que vocês passaram o dia, pá? Estou muito apressado. Como é que é? Depois de um domingo muito quente. Estava a conversar com um rapaz e ele me disse: nada mais de Marcelino Mário Bento. Eu falei: como não? O Marcelino desapareceu. Todos os domingos já não se vê Marcelino. Se vê um leão a rugir no altar do que fica. Agora
o Elias se manifestou. Eu, como já teria lhe falado há muito tempo, essa pessoa é uma pessoa próxima da família. Eu disse que mais tarde o Elias vai tomar conta do Marcelino e o Marcelino vai sumir. E ele falou, falaste mais tarde? Já! Eu disse, ei, eu disse, ei! Eu não vejo nenhum Marcelino no altar. Eu vejo um Elias que todos os dias está a rugir. E o seguidor do rato chamado Afonso Nunes diz que Afonso Nunes é um leão. Né? No primeiro vento do céu ele chegou, como é que vai ser um leão? Quiteculo. Quiteculo me perguntou se o Simão Toco estava em que dimensão? Estava no Sol. Afonso Nunes, eu falei, ei. Lá na minha língua, disse, Yan Pamutué. É, Miguel. Eu pensava também assim, eu pensava que o Simão Toco teria alcançado o Sol por causa do impacto que ele deixou em Angola. Não é tão bem assim, pequeno, né? O homem que eu falei no monte não é tão bem assim, pequeno, morreu. Tá vendo? Quase todos eles morreram em silêncio, pô. Hum? O pequeno Charles Bois morreu sem me responder. Todos os dias. Parece que é o feiticeiro que eu mais afrontei no altar, né? Quem confirma? Charles Bois, falo dele já há muitos anos. Em nenhum momento falou de mim. Era o falso profeta com muitos debates, em vários programas, rádio, televisão, as redes sociais. Em nenhum momento ousou. Alguém me disse que alguém teria lhe perguntado para falar de mim. E ele ordenou para que não falasse naquele assunto aí. Quem é que chegou de ouvir esse programa de rádio? Parece que também estava a passar nas redes sociais, no Facebook. É quem? Nós todos ouvimos aqui. Quem é que viu? Talvez programa gravado. Aí no Xando. Xando Produção. Existe mesmo Xando Produção? Olha, o Silvio ouviu. Então, afinal de contas, aquela pessoa não mentiu. Viste a live? Qual é a pergunta que tinham lhe feito? Silvio, queremos ouvir outra vez. Ah, o Xando ainda existe? A pergunta seria como? Aquele miúdo andava a mim atrás, ainda prometeu me dar dinheiro para me entrevistar. Olha, eu estou a pensar que eu sou um fobado. Eu falei no campo dele, falta do respeito. Ah, ele não quer dinheiro? Eu posso lhe pagar para lhe entrevistar. Disse. Ele está a pensar que eu sou pentecostal ou universal que dança trate, né? Ao lado de um prato de funs com carne. Nós não nos espantamos com nada. Era como o Silvio já mandou a mensagem. Confirma aí. Ntalo. Anda te procurar Ntalo. O bondador do Charles Bois. Ntalo chegou no altar e falei, vamos falar do Charles Bois. Disse, tenho medo. Eu falei, "Oh, ele já morreu, tens medo de que mais? Como que eu sou o discípulo, vamos atacar? Hã? Ntalo. Eu vi live. Como é que é? Silvio. Se já não se esquecesse, não tem problema, não. Fica, eu vi a live do pai quando falava dele. Oh, há pessoas também que não entendem o que eu falo. Eu disse, quem é que viu a live onde fizeram uma pergunta ao Charles Bois para falar de mim e ele desviou logo que não queria falar no assunto. Très compliqué.
Disse que no chão de produção, aquele miúdo como estava muito enjoado, por isso ele estava a fazer uma pressão para me entrevistar. Ele pensava que eu era do nível dele, da sua coboiada. Ah, o Silvio do Brasil. Ah, oh, rapaz. Essa pergunta é para os angolanos. Você nem conhece o que é o chão de produção. Ai, estás a ver o quê? Eu estava a dizer que Charles Boa morreu em silêncio. Só foi reconhecer. Não, talo. Quando ele voltou para dizer que muitos pensam que Jesus Cristo é branco, não sei o quê, e reconheceu quem era o homem, ele já estava mal por causa das primeiras palavras que ele falou. Hoje eu falei, quem me atacou, tivemos um general hoje. Esse general sempre aparece no Facebook. Já curei a mulher dele também. O general deu uma estrela, sabe? O general hoje ele disse assim: Tu és terrível, pois. Depois disse mais: Verdadeiramente tu és filho de Deus. Então, depois disse mais: Quero vir aí para dar um abraço. Então, o general está ao corrente a tudo o que está a acontecer. Principalmente o Soba, aquele Soba que foi escolhido para a ira de Elias em Cabinda se manifestar. Por quanto foi atrevido também. Eu estou a dizer que o Soba está a fazer com que o general veja não somente do milagre que aconteceu do miúdo, do tiro, do ataque que sofreram, o outro morreu e ele sobreviveu, também da mulher dele que ficou curada, estava no estado crítico, e ele disse, vai buscar a tua mulher, encontrou uma mulher assentada a comer, que estava no estado de coma. Depois, o que está acontecendo com o miúdo e o Soba, ou o que aconteceu, as consequências da morte da mulher do Soba, tudo isso ele viu. Soba que perdeu a mulher, perdeu o sobado, agora que está maluco. O filho do Soba que veio implorar favor. Então o general está ao corrente dessas coisas todas. Então a única coisa que ele falou hoje é que tu és terrível. Verdadeiramente és filho de Deus. Sim, todos eles, ninguém conseguiu me afrontar. Por isso, nas minhas visões, os que me atiram pedra são crianças. O que é que significa? Significa são meninos, espiritualmente falando. São ignorantes, usados para virem morrer. E Deus não lhes poupa por serem crianças, não. É Remígio Sanguate. Eles já sabem. Remígio disse que ele já sabe. Há muito tempo que eles já sabem. Eles têm gerido a situação. Fingindo. Fingindo que não sabem. E essa é a forma que eles usaram para prolongarem a guerra. Vocês ouviram um feiticeiro que morreu? Que disse assim: poupar o inimigo é prolongar a guerra. Você vai me poupar? Olha só o aventureiro. Parece que tem força para lutar com o homem. Vocês ouviram, né? Sinto que não estou em meio às minhas faculdades normais. Sinto enfado.
Eu só me lembro assim, a produção questionou ao Charles Bois, Marcelino Mário Bento, e ele disse que não quer falar disso. Foi mesmo assim, Margarida, tu ouviste mesmo assim. Foi assim que nos foi dito. Não quero falar disto. João ficou com a pena da irmã. A irmã quem? Entalo? Ah, foram as palavras do centurião diante da cruz. Então ela disse, estou com medo. Eu disse, ó. A Angelina ouviu também, Divaldo. Disse, Ontalo. Ele já morreu, pá. Sim, pai. E a mulher ainda lhe perguntou se ele conseguia lutar com Elias. Qual mulher? Não, então aqui tem muitos assuntos. Nisa, abre o microfone da Nisa. Então o programa tem lá, quem é essa mulher? A mulher dele? Diomar. Um muçulmano que usava vestido, mostrei a foto do pai que está com machado, caiu da cadeira. Sapato descolou, deixou a diplomática. Ontalo. Mataste mais um muçulmano. Ouviram? Sempre Ontalo que está lhes bondando. Ah, aquele que testemunho de mim que o pai morreu. Ok. Ah, não precisa colocar a quem, já? Hoje ali meteste o Diomar. Diomar Costa. A paz do Senhor, meu mestre. O que eu falei? Não percebi, apóstolo. Peço perdão. Quando você trabalha aqui comigo, não é distração. Se não estás em condições, então bora assistir tuas novelas ou filme. Nem Tem que... pensar nunca, meu pai. Nunca. Ah, mas eu Eu sou as chamei aquela crianças que estão hora. ao redor. Vai me perdoar, meu pai. Tá bom, mas também não precisa mais lhe meter, porque logo entendi que não era na rádio. Eu pensei que era na rádio. Afinal é da irmã que testemunhou do pai dele. Mas eu gosto do quê? Amém. Minha rapidez é incrível. Eu gosto, estás a Amém. ver? Hein? Todos que trabalham comigo têm que ter a mesma velocidade que a minha. Amém. Amém, meu pai. Amém. Glória a Deus. Perdão, pai. Ah, Nisa até já lhe colocaram, mas não é fácil falar. Os muçulmanos vão fugir de Angola. Abre o microfone do quem agora? Oh, Guiomar, agora é entalo. Entalo. Amém, pai. Ou então as teclas também estão a colar aí, oh mamãe, Guiomar. Tá duro, pai. Teclas estão a colar? Amém. Não, agora as mãos que tá a tremer, pai. Tá, vamos prosseguir as Oh, contas. Deus. Não. Entalo. Estou a começar com N no encontro, pai. Entalo com N à frente. É só um talo. O nome dele é Sontalo só. Talo. Não. Ntalua. Tá aí a Laurinda, que a Luhima escreveu. N-H-T-A, Ntalua. Amém. Faltou o H. Tava a iniciar com N e o T. Quando eu chamo mais ou menos o anfitrião,
está a procurar. Você é auxiliar entre ação. Ou sou o anfitrião que pode pôr alguém como co-anfitrião. É só, né? Como é que é? Eu não entendo isso. Ah, é só. Ok, entendemos. Então vou ter que entender você já. A minha velocidade é demais. Já está em Tálua. A paz, pai. Conta ainda esse de muçulmano. Eu te falei em Tálua. Fala, vamos falar do quê? E não era você que ia falar, seria eu. Dizer, estou comendo. Tem muita gente. Não, você não pode ter. O quê? Tem que falar. Domingo. Não, senão você não vai ir para a igreja. Se eu dizer domingo para vou falar do muçulmano, ele vai afogar. Não, não posso falar, já. Fala só aqui, aqui é rápido. O que aconteceu? O muçulmano apareceu no serviço. Uhum. Ele diz que foi me convidar para ir para a mesquita. E eu perguntei o que que significava o sinal que ele tinha na testa. Ele tinha uma mancha preta na testa, no meio dos olhos. Ok. Mas ele não me falou o que que aquilo significava. Então eu levei ele para a sala de leitura e pedi que ele aguardasse por mim. Fui buscar o folheto que eu tenho do apóstolo na gaveta, na minha secretária. Mostrei-lhe o folheto e perguntei se ele conhecia o apóstolo. Ele disse, não, não conheço. Eu disse, não pode. Se você é muçulmano e estás a dizer que és líder, você conhece. Ele disse, não, não conheço. Qual é o nome? Eu falei o nome do apóstolo. Ele insistiu que não conhecia. Eu disse, se você mentir, essa foto que eu vou te mostrar, eu não vou me responsabilizar. Mas eu também falei isso a calhar. Então, abri o meu telefone nos perfis das fotografias e estava aquela foto editada do apóstolo com o machado na mão. Ok. E eu lhe mostrei aquela. E de repente ele caiu, mas ele já estava sentado. Eu também não entendi como é que ele caiu. O sapato descolou, aquela parte de baixo do sapato saiu. E ele Caiu no saiu chão. muito rápido, saiu, ficou no chão. Eu também fiquei assustada. Depois Fiquei ele fugiu. assustada. Ele abriu a porta, disse: venham já, venham já. A pasta dele ficou no serviço uma semana. Eu hoje não fui trabalhar também de medo, porque isso aconteceu na semana passada. Abandonou a pasta. Abandonou a diplomática. E vocês guardaram? Não, lá como tem segurança, os responsáveis pelas coisas que ficam. Eu só mostrei no segurança, lá. Um senhor deixou aqui a pasta, se voltar. Agora não sei se ele já foi buscar a pasta, porque hoje também não fui trabalhar. Com receio de me perguntarem a pasta. Toda semana não apareceu. Não, não apareceu. E não tinha lá dinheiro, não sei o quê. Ninguém olhou para lá. Não, não abri mais na pasta. Também fiquei assustada com o que aconteceu com ele. Olha, isto é simplesmente maravilhoso. Eu também fiquei com medo, porque daquela vez no Charles, quando eu tentava lhe enfrentar, quando cheguei em casa, comecei a ter problema, não estava a ver bem. Eu disse, oh meu Deus, vai me calhar isso de novo. Hum, No meu chefe também foi assim. Quando eu mudei para aquele serviço, eu mostrei-lhe a foto do apóstolo. Uma hum. semana depois, ele foi à loucura, ajoelhou no corredor do serviço, começou a gritar: ha, 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 ha. Eu sou o maior aqui, eu sou. Isso eu só vejo nos bonecos. No Não, dia calma aí, calma aí. seguinte, Não, calma. Antalo não tem a ver aquela retórica de contar. Tipo, está a se não, contar não a si tenho. mesmo. Primeiro foi, calma aí. Deixa aí. Vamos primeiro do teu chefe. Como é que foi? Eu tinha acabado de me mudar para lá. Um novo E, serviço. sim, e ele me mandava sempre mensagem da Igreja Católica de Santa Maria, mandava sempre mensagem no WhatsApp, porque criou-se um grupo de funcionários, então ele mandava sempre essas mensagens no grupo. Só que um dia
eu resolvi lhe falar do apóstolo, já que ele estava a falar da igreja dele católica, então eu achei que também devia falar da minha. Ok. Quando eu lhe falei do apóstolo, o problema começou aí. Ele começou a ficar mal comigo. Depois o apóstolo tinha decretado que era para falar aquela palavra, Elias já está na sua terra, 3 vezes. Eu Uhum. escrevi num papel branco, deixei por cima da minha secretária. No dia seguinte, quando ele chegou ao serviço, eu não sei se ele já estava a ter ataques de loucura ou algo parecido. Ele, quando chegou ao serviço, chamou todos. Eu também estava ali, no meio de todos. E ele disse: aqui há muita gente que duvida de mim, eu que fundei esse cartório. Eu só fiquei assim a olhar para ele, mas dentro de mim eu estava a falar a palavra. Elias já está na sua terra. De repente ele ajoelhou no meio do corredor do serviço e gritou: eu sou o mais forte aqui! Mas aquilo me deu um sorriso. Eu disse: oh, isso eu vejo isso nos bonecos. Aqui também tem esse tipo de palhaçada. Então, de repente, no dia seguinte, isso foi naquele dia. Depois, eu também comecei a me sentir mal, assim, de receio. Pedi para sair, mas já não voltei ao serviço. No dia seguinte, eu também não fui ao serviço. Então, a minha colega explica que ele foi para a minha secretária e encontrou o papel que eu deixei escrito. Elias já está na sua terra 3 vezes com uma tinta vermelha. Ele levantou o computador, a secretária no chão, partiu o computador e reclamava. Mas esses que vêm aqui novos acham que têm que fazer tudo. A minha colega ficou a me perguntar: mas o que é que você fez no chefe desde que você chegou aqui? Ele está diferente, ele nem falava muito. Eu disse: eu também não sei. 2 dias depois, ele veio para o serviço, começou já mesmo a falar à toa. Chamava as pessoas, falava muito da vida dele. Chegou a chamar uma colega e lhe perguntar: Ana Maria, dessa vez eu vou matar quem? A minha mãe ou a minha filha? Eu já estou cansado. A minha colega disse que só estava a olhar para ele. Eu também, como tinha acabado de chegar no serviço, também só fiquei a olhar. Veio um grupo de uma igreja lhe pegar, lhe levaram. Depois de uma semana, disseram que o chefe morreu. Isso é simplesmente maravilhoso. Não é brincadeira, não. Lá no game, na gira, fala assim, o game está violento, né? O game Muito. está muito violento. Muito. O muçulmano, uma semana, não voltou a buscar o quem? A pasta. A diplomática. A diplomática. Como é muito grande. Aquelas que têm botão de código, nós chamamos de diplomática. Também o guarda que você disser e abriu, tá mal. Aí é capaz de sair lá uma pomba, uma galinha. É? Mas Foi. lá não Como abrem. pode abandonar a sua diplomática? Porque levou a espada. Saiu tonto. E não voltou por quê? Porque foi ficar doente ou morreu, né? E hoje não perguntaste, não ligaste para perguntar se o homem veio buscar a diplomática dele, não? Não, não liguei. Não liguei porque tem uma colega que me ficam a interrogar, mas você desde que chegou aqui, então procuro não lhes perguntar nada. Também já apareceu um indiano no serviço, que eu lhe É. mostrei também a foto do apóstolo que me disse: Ditosa, Jesus Cristo, não, não, Jesus Cristo também foi embora, até hoje nunca mais voltou. Ditosa que é, o que ele queria dizer? Ditosa é o meu nome de registro, Ah, Ditosa ditosa. Antalua. Então, ele, ele costuma fazer serviço comigo, só que naquele dia eu decidi lhe mostrar o folheto do apóstolo. Logo que ele viu o folheto do apóstolo, ele disse: Jesus Cristo, não, não, Jesus Cristo, não, Jesus Cristo. Foi embora, nunca mais veio fazer trabalho no meu serviço. Também não Tá, sei só se tá- viajou, se desapareceu, também não sei nada dele. Viajou, foi morrer. Ai, não. Olha, Ontalo, você estava. É essa que mostrou a fotografia. Conta aí do Charles Bois. Há pessoas que não estavam aqui. O que aconteceu?
Ele apareceu no serviço para tratar um assunto nas relações exteriores. Mas quando ele entrou para a minha sala, ele decidiu sentar na minha secretária para lhe atender. E eu comecei a lhe atender normalmente. Só que nesse dia, a minha colega começou a lhe explicar a lhe perguntar sobre feitiço. Ele começou já a explicar, porque ele diz que entende muito. Ficou a falar das viagens que ele faz noturnas. Então, eu tenho papéis do apóstolo na minha secretária. Tirei o papel. Ele disse: me fala ainda a verdade, você conhece esse senhor? Ele olhou para mim, para os olhos, aí eu comecei já a sentir medo. Ele ficou fixo a olhar para os meus olhos. E eu fugi o olhar, inclinei o olhar para o papel. Eu disse: fala só, você conhece? Ele não aceitou que conhecia. Ele foi embora, tratou o assunto, foi embora, não aceitou que conhecia. No dia seguinte é que ele veio com uma cauda, não sei se aquilo é de boi, na mão, sentou na minha secretária e ficou a bater com aquela cauda. Eu aí já estava a ferver de medo, mas não era um medo assim exterior, era mesmo interior. Parecia que eu tinha cometido alguma coisa, eu tinha estragado alguma coisa. Depois ele olhou para mim e disse: eu conheço, ele é Jesus. Muitos estão à espera de um Jesus branco, mas Jesus é ele, negro. Eles estão à espera. Avisa as outras pessoas que ele é o Jesus. Você lhe segue? Eu disse sim. Não para de lhe seguir. Depois eu disse: não queres vir para a minha igreja? Ele disse: não, já não posso. Eu já tenho a minha igreja. Quando ele levantou e foi embora, aí que eu comecei a ver essa sassa. Tudo que eu pegava estava a partir. Fiquei cheia de medo. E aquilo até calhou que era numa quinta-feira. Eu só rezei para chegar sábado para ir no aposto para me libertar. E já tens problema de visão? Não tinha, comecei a ter naquele dia, as vistas não paravam de piscar. Ouviram? Às vezes piscavam então. Pá, 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 Sim, pá. não paravam de piscar. Quando Por ele foi mais que ter eu comigo. tentasse concentrar, as vistas não paravam de piscar. E eu só toquei nas tuas vistas, aquieta-te. E aquilo Caí passou. 5 vezes. 5 vezes que caíste. Caí 5 vezes no altar. E depois que seguiu, ficou doente ele. Acho que aquilo era para mim. Não, não acho, tenho certeza. Olha, mas eu que me admiro é que você tem muita coragem lá para lhes enfrentar. Mas quando vens na igreja, tipo, você não tá vendo? É medrosa. Também não é fácil ficar ao pé do apóstolo. Ok. Não, falar do Charles. Não, tô com medo. Eu lhe falei no ouvido, matador do Charles Bois. Eu Olha, aí, eu aí já estava a tremer. o muçulmano já era. Ele já não vai voltar mais. Voltar mais buscar uma. Como voltar? Qualquer bruxo que olhar para o meu rosto, todos os bruxos debaixo do sol, tá mal. Então não vou andar lhes mostrar mais o papel. Oh, menos um bruxo, irmão. Então, essa é falta do respeito. Como é que ele está aí te convidar para ir na mesquita? E eles usam dinheiro, corrompem as pessoas. Hã? Eles mandam milhões para financiamento lá do que do Hezbollah. Tá aqui. São esses mesmos iraquianos, os iranianos que eles dão dinheiro para virem fazer o quê?
Hezbollah, que dá esse dinheiro a esses mamadus para virem fazer negócio. Eles corrompem as pessoas para irem nas mesquitas. Eles tiram as suas mulheres, as mulheres na casa dos seus maridos, com promessas fabulosas. Depois se tornam escravas. Então, menos um bruxo que foi embora é uma ajuda muito grande que estás a prestar à sociedade. Não, é uma ajuda muito grande. Então, calma aí. Chasboa foi. Esse muçulmano já era. O indiano também foi morrer. O teu chefe, quantos males que ele fez lá no serviço? Aquele dia ele manifestou demônio, aquela possessão maligna. Por isso estava, aquele já não era ele. O demônio está a dizer o mando, quer dizer, ele desmascarou, ele revelou que ele aqui é que é o manda-chuva. Quantos colegas que ele não sacrificou? Quantas vidas ele não amarrou? A coisa está... Sabe por quê? Deixa eu vos falar. Desde o dia que eu entrei no sol, o mundo das trevas nunca mais foi o mesmo. Desde o dia que pulei da lua para o sol, acabou. E cada dia a intensidade do fogo, poder, autoridade, unção, juízo, machado, tudo aumenta. O dia hoje terminou, né? Dia 1, né? Já aumentou. Amanhã é outro dia. Então, é um aperto muito grande. Estão apertados. Sufoco. Vão começar a correr. Sony me contou que ele parou o carro hoje. Eu não sei se aconteceu, eu acho que hoje. Estão a fazer a oração das 15 horas, não é hoje? Parou o carro num lugar conveniente que é para ele encerrar o propósito da oração. E ele estava a orar lá no carro e tinha uma maluca sentada também a invocar demônios. A falar, ele também olhava para ele assim. Ele também, então, Soninho baixou, chamou primeiro uma dona para entrar na oração, baixou o vidro, lhe perguntou, tu sabes que Elias já está na sua terra? Olha, a maluca saiu dali a correr na rua, ou na estrada, ou no passeio. Mas é velocidade, a fugir, os guardas viram. Gritou, Então os guardas viram. O outro guarda chamou os outros companheiros que estava a mostrar. Tem uma pessoa aí no carro, falou algo nessa maluca, está a correr a gritar. Eles também estavam com medo, não? Que essa pessoa que faz fugir a maluca ia gritar é quem? O que ele falou? Todos espantados. Ninguém conseguiu chegar para ir saber quem é essa pessoa que estava no carro e o que ele falou. Só aparece assim. E o guarda que viu a descontar, olha, estava aquela pessoa que está aí no carro. Ele falou, a maluca que estava sentada aqui. A maluca gritou e sai. A coisa está feia. Alguém escreveu isso. Já tenho falado isso, né? Que aquele dia que os demônios temeram, é esse que vocês estão a viver. Vieste nos atormentar antes do tempo? É isso. O tempo é esse. É pesadelo. Elias é um problema para as trevas. Elias vai chegar um momento, a partir da hora 12, a hora 6, aliás, que vocês chamam 12 horas. As pessoas começarão a morrer na hora. Não é como essa aí. Eu vi um talo. E ficou Sim. doente, morreu. Agora mesmo, você lhe mostra a fotografia, cai. Sabe aquele que caiu, o muçulmano caiu, não levantaria mais. Ele vai no hospital, o que você... Não, ele caiu ele próprio. Chega aí, o médico vai dizer, não, ele já morreu. Não existe mais sinais vitais. Depois da 6ª hora do sol, que é a hora do almoço,
Não, prestem atenção. Registrem isso. Depois, não. Falta 1 hora para completar as 3 horas. Daqui a 1 hora, loucura vai ser uma coisa natural. Você só mostrou, ficou maluco. Mas depois da hora 6, as pessoas vão secar, o sangue para. Os bruxos. Não é qualquer um, não. A partir da hora 6, o terror vai invadir a Terra. Já começou, só que vai aumentando, né? Depois da hora 6, das 6, que é hora 12, ou então meio-dia, se chamam de 12 horas. A Bíblia chama a hora 6, a 6ª hora. Você mostra a fotografia de Elias a um feiticeiro, cai e morre. Uns vão cair e vai partir o pescoço. Você fala o decreto a um feiticeiro, cai e morre. Vocês estão a ver? Pai, se assim já está grave. A situação está grave por quê? Porque era necessário que isso acontecesse. Porque eles brincaram muito. Eles dominaram esse século. Eles maltrataram a humanidade. Eles destruíram tudo. Quando ando vos falar que o dono da vinha veio na sua vinha, andam a pensar o quê? Vamos lá ver. Na parábola de Jesus Cristo. Talvez seja a pregação hoje. Mudei também. Mas Antalo pode ficar aí. Se quiser falar algo no tocante a... Eu sei que você ainda tem muita Ao experiência. muçulmano. Pai, quando tocante ao muçulmano, eu acho não, preciso ser liberta, porque agora eu quando olho na cara do marido sinto muita raiva. Depois que Desde o aconteceu dia que eu aquilo. mostrei, desde o dia que aconteceu aquilo. Não, que toda vez que você... E todos assim, por isso as pessoas têm que ter cobertura, não somente a ofensiva e também as armas da milícia, que é da autodefensiva. Só que você, por isso eu falei que admiro muito a tua coragem. Tu tens as duas naturezas, coragem e medo. Então eles também sabem que quando você lhes ataca, com aquela coragem que você tem, depois você fica com medo da reação. Então o receio arma laço. Os diabos, quando ele vem que você tem medo, é como o cachorro. O cachorro, quando ele vê que você tem medo dele, ele vai atacar mesmo. Mas quando ele vê a coragem, ele só vai terminar em ladrar. Então, abre a boca, faz assim. Abre. Estás livre. Amém? Amém. Amém. Graças. Obrigada, Pai. Então, eu estava a falar de gay. Agora mesmo, antes de tentar fazer esse pedido aí. Algo muito bacana que eu estava a falar. Deixem nas vossas mensagens. O dono da vinha, Pai. O dono da vinha. Escutem muito bem. A parábola de Jesus Cristo, o dono da vinha, é um facto. Não, todas as parábolas de Jesus Cristo, estes dizem, não, isso é uma parábola. Claro, parábola é uma linguagem figurada, não figuração ou figuramento, mais ou menos como uma história, uma anedota, como as histórias dos antigos. A galinha e o galo lutaram. Não, são factos. Isso é o que estamos a viver agora. Mandou, ou então alguém edificou a sua vinha, plantou a sua vinha e deixou a vinha a uns lavradores. E esses lavradores, ele lhes falou que eu voltarei ou mandarei os meus servos para virem buscar os rendimentos. Então, o acordo foi feito. Aceitaram que dariam os rendimentos. Mas, quando o dono da vinha mandou o primeiro servo para vir buscar rendimento, lhe expulsaram de mãos vazias. Mandou outros, fizeram mesmo, mandaram outros. Outros foram apedrejados, outros foram mortos, outros foram expulsos. Foi assim que ele disse, não, já não vou mandar mais servo, vou mandar o filho.
E ele disse, talvez terão respeito do meu filho. E vão ver que é meu filho, o legítimo filho e o herdeiro das promessas de mim. Eles não vão se comportar como fizeram com os servos. Então, quando eles viram o filho, fizeram até o pior. Se os servos a uns lhes mandaram de mãos vazias, lhes expulsaram, uns só foram apedrejados. A este aqui, olha com essas palavras. Este é o herdeiro, vinde e matemo-lo, e a herança será nossa. E pegaram o filho, e arrastaram-no fora da vinha, e mataram-no. E Jesus perguntou, e quando vier o dono da vinha, escute muito bem, dono da vinha, não, primeiro, vinha, não, primeiro o dono, né? O dono da vinha, a vinha, os servos e o filho do dono da vinha. Servos do dono da vinha, filho do dono da vinha. Jesus pergunta, quando vier o dono da vinha, de tudo que eles fizeram, mataram os profetas, destruíram não sei o quê, depois mataram o filho. Jerusalém que mata os profetas e apedreja que são enviados. O que fará o dono da vinha quando ele vier? E eles mesmo, Jesus perguntou, questionou aos vinhateiros da era, que eram os príncipes do povo, sacerdotes, escribas e sei lá, os fariseus, os anciãos. E eles responderam, quando ele vier, vai matar esses lavradores maus, por tudo que eles fizeram, vai destruir as suas cidades e vai entregar a sua vinha a outros lavradores que vão lhe dar frutos ou então rendimentos. E Jesus disse, sim, falaste bem. Falaste bem. É assim como o Senhor vai vos fazer, o meu Pai. Pois a pedra que vocês rejeitaram, esta foi colocada como principal da esquina. Isto foi feito pelo Senhor. E maravilhoso os vossos olhos. Veja só, a vinha começa com Israel. Os primeiros vinhateiros foram os israelitas. Ou então os príncipes do povo, os que lideravam sobre a nação. Estes são os vinhateiros e a nação era a vinha. E os servos foram os profetas. Os profetas que vieram, eles deram tratamentos duros. Vocês conhecem a história da Bíblia? Como degolaram a cabeça de Zacarias. Entre o altar e o alpendre. Como mataram Isaías, Jeremias, o sofrimento que ele passou, as cadeias, Ezequiel, tudo isso. Então, esses são os servos que eles maltrataram, expulsaram-nos de mãos vazias. Não lhes ouviram, não aceitaram o conselho dos profetas, nem tampouco a repreensão ou a exortação que lhes davam. Foi assim que agora Deus já não enviou mais um profeta, muito mais do que um profeta. Enviou o seu Filho amado. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Se Ele vive, temor não há. E viram o Filho e disseram, este é o herdeiro, e vinde e matemo-lo, e a herança será nossa. Mataram Jesus Cristo, Filho de Deus. Pensaram que poderiam se apoderar da herança. E sabe o que Deus fez? Enviou o seu exército. Destruíram Jerusalém. Destruíram a Judeia. Mataram as mulheres e os homens no meio dela. Arrastaram alguns para o ocidente. Queimaram a cidade. Derribaram as casas. Muitos anos ficaram no exílio.
até 48. Estou falando 1948. A independência de Israel. O regresso dos filhos de Israel. No século que passou. Ok? Eles ficaram lá muitos anos. Muito tempo. Eles foram, sabe, depois de quantos anos? 100 anos depois de Cristo. Só vieram em 1948. Quantos anos ficaram? É só controlar. Tu vais encontrar, pá. Faz as contas, os matemáticos. Os simpatimateta, os físicos. Agora, 1848 anos. Sim. Quase 1500 anos. Não, pá, mais. 1800. Estou a falar quase 2000 anos. Quase. No exílio. No cativeiro. E não penso que estiveram lá paz, não. Várias vezes foram perseguidos, maltratados, humilhados. E a maior e a última humilhação lá fora, no Ocidente, foi de Hitler, que os matou na Segunda Guerra Mundial. Foram mortos a fio da espada, porque Deus tinha prometido isso, que eu vou desterrar vocês e a espada vai ir a vossa atrás. Ouviu? Vossa casa vai ficar deserta. E a casa ficou deserta. E a espada lhes seguiu. Mas Deus guardou um punhado deles e os trouxe de volta para a terra. Voltaram para a terra, mas não voltaram para Deus. A figueira brotou, mas não deu frutos ainda. Eu estou a trabalhar. Deixa ainda resgatar os gentios. E depois irei para o povo, aleluia, de Abraão. Eu vou libertá-los da escravidão do inferno, ou então do abismo. Eu vou resgatá-los das mãos de Satanás. Custe o que custar. De Sião virá o libertador que vai desviar as impiedades de Jacó. E todo Israel será salvo no tempo determinado, até que eles reconheçam: bendito é o que veio em nome do Senhor. Ok, agora você veja. E Deus entregou a vinha a outros povos. Quem são esses outros povos que Deus entregou a vinha? A igreja. A nação ficou deserta, perseguidos, e o Senhor pulou para outras nações. Os que eram gentios, como disse Moisés, um povo que não era povo será teu povo. E um povo que nunca chamou por mim vai me chamar. Um povo que nunca me buscou vai me buscar. O povo que não era povo e vai me achar. Eles são os chamados cães, os cachorros, os gentios. E deles o Senhor tomou um povo. Só que a mesma história de Israel é a história da igreja. Estão a entender? Assim como Israel não deu frutos ao dono da vinha e mataram os profetas, mataram o legítimo filho, também a igreja fez o mesmo. 300 anos depois, deixaram de dar frutos, deram espinheiros e sarças e mataram os profetas, mataram os justos, exterminaram com os justos na terra e apagaram a lâmpada de Deus e fecharam outra vez os céus, e o caminho do santuário ficou outra vez encoberto. E agora? Quantos anos passaram? 1000 e quantos? E 720 e 20 quantos anos? 1721 anos. No ano 2025. E 25 anos, aliás. 1725 anos. Ok?
Mas então vamos voltar para 2022, que manifestou o reino. 1722 anos. A lâmpada voltou a se acender. O mesmo que ele fez com os judeus, ele está a fazer com a igreja. Estou a me referir. O mesmo que ele fez com os primeiros lavradores maus, é o mesmo que ele está a fazer com os lavradores maus entre os gentios da igreja. Ai, coitado do pastor. E os pastores ainda estão à espera. Estou a ouvir até aqui na live pastores e apóstolos a virem me pedir unção. Eles não sabem que Deus falou mal deles. Eles não sabem que Deus falou mal deles. Eles não sabem que Deus me enviou para vir matar esses todos mentirosos pecadores. Só que eu não vim somente para destruir os vinhateiros maus, mas também vim para salvar os vinhateiros maus que se arrependerem. Quem são os maus vinhateiros? São os ministros corruptos, os ministros do evangelho, da corrupção. Em vez de fugirem, quando a coisa está corrompida, tem que largar tudo. Ouviu? Não se purifica o que está corrompido, excepto os corações humanos. Ok? Igrejas corruptas, eles pensam que eles podem santificar essa igreja corrupta. Não é possível. Corpo corrupto, estou a falar corpo de igreja. Eles querem ressuscitar esse corpo. Vai ressuscitar um corpo sem cabeça? A regra, a lei, o ditado, o decreto é: sai do meio deles, povo meu. Agora, todos aqueles que, mesmo estando na corrupção, o que é isso? Devolver os frutos ao dono da vinha. Aqueles frutos que João Batista pediu à nação israelita. Produzam frutos dignos de arrependimento e não presumam em vós mesmo que vocês são filhos de Deus. Até dessas pedras Deus vai levantar filhos para si. E os levantou. E outra vez a história se repete. As árvores infrutíferas, desarraigadas 2 vezes mais, as estrelas errantes, as nuvens vazias, sim, estão a dizendo: Deus, nós te conhecemos, tu és o nosso Deus. Deus não vos conhece, nem vocês conhecem a Deus. Agora sois chamados para vocês saírem do meio deles. Abandonem as sinagogas, venham para o reino de Deus. Um êxodo, libertação. Ok? Ainda não entenderam isso, qual é a minha vocação. Mas, assim como os vinhateiros maus, os primeiros, foram mortos, o dono da vinha lhes matou e queimou as suas cidades, também está a fazer o mesmo. Está a queimar as suas cidades, está a matar os vinhateiros maus. Quantos pastores morreram? Onde estão os pastores famosos? Fala a esse povo do TikTok aí. Aqueles pastores deles famosos que eles estão a ver aí, os feiticeiros. Eles todos vão morrer, eles falam mesmo. Os Jeremias, não sei quem, o Comóio, e não sei quem, esses sul-africanos aí, o Weber, como é que é o outro? O Chris, o Colomóio, o Benhin, T.D. Jacks, Valdemiro Santiago, Edir Macedo, esses todos são feiticeiros, são os lavradores maus, vinhateiros maus, que destruíram a vinha do Senhor, se apoderaram da vinha do Senhor. E o dono da vinha está aqui. Se os israelitas não veem com corpo, há entre vocês tomam corpo. Os israelitas só mandou seu exército. Agora ele está aqui. Está aqui! Matar e matar. Vocês estão a se questionar, mas que evangelho que esse homem trouxe? O dono da vinha veio recuperar a sua vinha, mas na recuperação da sua vinha, ele está a limpar a sua vinha, está a queimar a palha com fogo que nunca vai se apagar. Com fogo que nunca vai se apagar. É a hora de juntar os trigos nos celeiros. Dono da vinha. Os vinhateiros maus serão mortos. E já começou a mortandade.
O derrube das árvores já começou. Já começou o corte das árvores infrutíferas. O machado está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não der fruto vai ser cortada. Por quê? Veja só, por exemplo, o que Salomão faz. Salomão fala no livro de Cantares. Quando ele anuncia a primavera, quando anuncia os momentos bons, que é avivamento, a manifestação do reino, ele diz assim, olha, chegou o tempo de cantar. E ele diz que as flores já estão a inalar o seu aroma. E a figueira já está a dar os seus figuinhos. Sim, tempo de cantar chega, pois já se ouve a voz da rola na nossa terra. Mas uma coisa Salomão disse, apanhai-me as raposinhas que têm feito ou trazido danos na nossa vinha. Esses vinhateiros maus, Salomão os chamou, Deus em Salomão os chamou de raposinhas, como Jesus chamou Herodes de raposa. Avisem aquela raposa que eu vou continuar a pregar, a expulsar demônio, a curar os enfermos hoje e amanhã e no terceiro dia serei consumado. Importa caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte para que não suceda que mora um profeta fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém que mata os profetas e apedreja. Hoje Jerusalém é a igreja caída. Esse é Agar, o monte que está aí no Egito, entre o Egito e Israel, no deserto, o Sinai, a escrava com seus filhos. E por isso o decreto é, saiam do meio deles, corram, fujam, pois o juízo caiu sobre ele. Cidades deles são essas suas sinagogas, vão ser destruídas, queimadas, sim, e os seus, ou então os vinhateiros, seus líderes, seus pastores, mortos à espada, porque eles se tornaram portas do inferno e não, aleluia, aqueles que mostram a porta do céu ao rebanho. São condutores cegos que levam o rebanho para a cova. Árvores infrutíferas, sim, que apacentam um rebanho nécio, um rebanho tolo, ambos caindo na cova. Mas eu vim não somente para lhes punir, para lhes cortar da terra e resgatar o povo de Emanuel, e libertar os cativos e pôr em liberdade os prisioneiros. Eu vim acender a luz que teria se apagado, pois o povo que está em trevas vai voltar e já começou a ver luz. E os que habitam na região e sombra da morte também, pois o povo que teria envelhecido nos primeiros tempos agora será enobrecido. Já não é mais o povo da Galileia, da além do caminho do mar, a Galileia das nações, não. Agora a igreja morta agora vai viver e não vai se ressuscitar as sinagogas. Igreja morta, homens que formavam igrejas mortas vão vir receber vida na igreja do Deus vivo, no reino de Deus, onde há justiça, paz e alegria no Espírito Santo, onde Deus com seu dedo manifesta o seu poder, machucando, destruindo cadeias, algemas, ferrolhos, expulsando demônios, pisando de serpente, e o povo está corroborado com o poder do alto. Aleluia! Assim como eu tenho um pé na terra, um pé no mar, vós também tens um pé na terra, um pé no mar. Domínio terra, terra, mar, mar. Digo amém. Ouvistes? Todos são chamados ao arrependimento. Produzam frutos dignos de arrependimento. Não presumam em vós mesmos que são apóstolos, são pastores, são evangelistas, são profetas, são crentes, não sei quem. O machado está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não der fruto vai ser cortada. Por isso você vê a falência. Eles falam, meu irmão, falência no evangelho na terra. Não deram conta. Eles sabem, os que faliram. Mas nunca vamos falar que a causa da nossa falência está em Angola. Ainda bem que vocês foram levados pelo Espírito Santo para vir conhecer o homem. Eu sou a causa da falência deles. Mandaram-me um vídeo da África do Sul, no Yuri, a celebrarem, a orarem pela paz da África do Sul. Os crentes, todos feiticeiros religiosos, estádios, como é que chama aquele estádio? Parece o Oliver Tambo, né? Aquele estádio, não sei se é onde, lotado até os dentes. Multidões e multidões, multidões.
dançando em dombolós. E eu disse ao Yuri, eles serão libertos. Desespero é muito grande, todo o esforço que eles fizerem. Ouviu? Os filhos do diabo. Por isso Jesus elogiou os filhos do diabo. Por causa disso aqui, Jesus disse que os filhos deste mundo são muito prudentes em toda a sua geração. Eles já sabem que até a própria mãe deles já tombou, mas não estão a se deixar, como disse o rapaz na África do Sul. Ó, pastor, as velhas desse tempo não se deixam. Ouviu? Eles sabem que a serpente que lhes controlava a mãe deles foi cortada a cabeça. Que é só a cauda que está a fazer movimento. Eles sabem que perderam tudo, mas estão a se esforçar que você não imagine. É um esforço titânico para tentar manter a coesão, a unidade em todas as nações. A religião está a se unir, hein? Está a se unir para tentar manter a coesão. Estão a desafiar o Elias, estão a dizer, vamos lá ver onde é que você vai tomar esse povo. Esse povo é nosso, esse povo é nosso. Mas calma aí, tudo é no campo da batalha, é no espírito. Vocês perderam a guerra. Vossa mãe perdeu a guerra. Vossos pais vão perder a guerra. Já começaram os barcos a tombarem. E todos vão perder a guerra. Onde é que vocês vão manter esse povo? Eu vos desafio, duelo do Carmelo. E todo pastor, deixa chegar a hora 3. Não vou esperar mais a hora 6. Depois vou apelar ao mundo. Deixa ainda completar essa hora. Qualquer pastor que insistir a apacentar o rebanho do Senhor na mentira, vai morrer. Depois da hora 3, não vão morrer só os feiticeiros. Até os que não são feiticeiros estão a apacentar, que insistem. Brincadeira. Vão vir entregar tudo com medo. Agora ainda não. Agora ainda não. Depois da terceira hora, eu vou dar um ultimato na terra. Sei que não vão me obedecer, porque eles amam as suas vidas. Mas depois venham perguntar aos angolanos quais são os danos que eles estão a colher, porque estão no tempo dos danos, por não obedecerem o meu conselho. Eu até apelei. Despreza o meu conselho, já era. Assim individualmente. Quando eu te aconselhar, é melhor você fazer o que eu estou te mandando. Tenta só fazer o contrário, para você ver. Tenta só. Eu vou apelar aos pastores que não são da semente de Satanás, no sentido de conhecer as profundezas de Satanás. Aqueles que ignorantemente estão a apacentar o rebanho do Senhor. Os cadáveres querendo ressuscitar outros, cegos querendo apacentar outros cegos. Mortos querendo ressuscitar outros mortos. Eu vou lhes dizer, vocês não têm nada. Vocês estavam à minha espera. Eu já cheguei para vos libertar do cativeiro. Vocês também são outros escravos como o povo. Então, abandone a sinagoga, foge. Agora ainda não. Não é agora. Daqui a uma hora. Qualquer pastor que insistir a apacentar o rebanho que custou um preço muito grande, elevado. Oh, aleluia! O sangue Yakameme, o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus Cristo. Sim, e é isso que Paulo recomendou aos anciãos da igreja de Efésios. Cuidado! Vocês vão ficar e apacentar o rebanho do Senhor, que Ele resgatou com seu sangue. E eu vou dar um ultimato. Qualquer um que insistir, não é agora, daqui a uma hora, daqui a 4 meses, qualquer um que insistir a apacentar de uma maneira fraudulenta o povo do Senhor, que Ele resgatou com seu sangue, a espada chegará até ele. Muitos vão vir com medo. Agora ainda não. O meu tempo ainda não chegou. E quando chegar a hora 6... Ai, como estou a esperar a hora 6. Mas antes da hora 6, estou a esperar a hora 3. Ok? Então... As pessoas não estão a entender porque essa minha linguagem. Estão a perguntar, mas o que é isso que estamos a ver? Mas esse não é um marabu? Sim. Vocês pensaram que o evangelho era brincadeiras. Eu vim vos mostrar o verdadeiro evangelho.
E não sei, vocês até vão dizer que o nosso azar, mas para mim eu vos digo a vossa sorte. Mas vocês, como amam as vossas vidas, eles vão dizer que azar é esse que é na nossa geração, que esse homem vai se manifestar. Sim, mas para mim eu vos digo, vocês são bem-aventurados se vocês aceitarem essa bem-aventurança, fazerem o que eu vos mandar. Mas se não, vão tombar. Por quê? Porque é o tempo do fim. É o tempo do fim. E as brincadeiras acabaram. Por isso, a história vai se repetir. Já começou. Quantos, pastor? Eu disse que a fome acabou no Evangelho. Acabou. Há uns ainda que estão a manter. Esses vão perder também. Vão. Onde estão a manter? Veja só a Universal. Nunca a Universal entrou em choque desde a sua criação como agora. Mas eles são semelhantes como os seus pais. Como a mãe deles, como os pais deles. Gostam de gerir as crises. Fingindo, mentindo fora que está tudo bem. Mas quem está lá dentro sabe a desgraça, a fome, a miséria, os apertos. Os milhões sumiram. Já não tem mais aqueles milhões. Ainda estão a faturar, mas não tem aquela faturação antiga. Por quê? Porque a serpente está com a cabeça cortada. E os muros falsos não vão resistir. E os outros já saíram da cena. Outros ainda estão na cena. Mas todos debilitados vão sair da cena. Já pensaste que homem é esse? Como esse homem será daqui a 4 anos na Terra? Não me falem. Um homem temido, respeitado e honrado. Mesmo que você não quiser me seguir, mas você vai me temer. Já começou. Cabinda está em choque. Cabinda, nesse momento, está em choque. Não estou a falar que o povo sabe. O povo não sabe, mas os ndoques em Cabinda já estão em choque. Eu teria lhes avisado. Vocês vão me pagar. Vocês impediram uma reunião minha. Foram incitados a fazerem isso. E já começaram a pagar. Você que não estava na live hoje. Você se lembra daquele soba aí? Aquele soba que ousou afrontar o discípulo, o meu filho? Esse soba está maluco. Esse soba raptaram ele e foram com ele no Congo Democrático em busca dos curandeiros. E eu disse, qualquer curandeiro que tentar tocar naquele soba para fazer um tratamento ou adivinhação, vai ficar maluco também. Qualquer curandeiro com maldição são os amaldiçoados. Eu convoquei o soba para vir aqui no que fica. Se o pai dele se apressou em fazer maluco para não vir, então na conta dele. Eu até apelei. Eu não vos falei que a depressão vai ser substituída por loucura? Se lembram, né? Alguma vez eu falei algo que não aconteceu? Eu disse, está a vir aí uma fase que a depressão será substituída por loucura. E mesmo ainda não alcançando aquela fase, enquanto nos dirigimos àquela fase, já começou. Se vamos chegar na plenitude dela. E sabe por que as pessoas estão a ficar malucas? Quem sabe? Vocês querem saber? É o castigo dos feiticeiros. Esse castigo ontem foi depressão. Todos os feiticeiros incompetentes, que segundo o povo Satanás, o principal de Angola, e Satanás, né? Chamaram dos feiticeiros da dimensão das estrelas incompetentes, porque Elias sujeitou as 12 estrelas. Agora estão a chamar os bruxos da dimensão da lua incompetentes, porque
Elias dominou toda a lua, às 12 horas da noite. E vão chamar também de incompetentes, daqui a pouco, os feiticeiros do sol, porquanto Elias vai sujeitar às 12 horas do dia. E sabe o que incompetente significa? Entregues, julgamento. Uns não, Elias que vai lhes matar. Há uns que nunca blasfemaram, nem sequer entrar na guerra com Amã, vão ter o mesmo fim por causa do chefe deles. Mas por que o Principado de Angola e Satanás e outros principados das nações estão se apressar a matar os feiticeiros? Para não se converterem, porque quando o sol brilhar, até os macumbeiros satanistas se convertem. Então, eles estão a se apressar e eles estão a ficar malucos, estão a ser levados no vale da sombra da morte, como castigo. Suas almas são arrancadas. Ouviu? Vocês ouviram Satanás? Moveu aí. Confirmou. Suas almas são arrancadas e deixa só aquela carcaça. E no lugar daquela carcaça, no lugar da alma, Satanás enche lá de legiões de demônios e as almas vão no vale como castigados, porquanto não conseguiram cumprir a missão. Parece que ele consegue. Ele mesmo está a tremer, mas está a castigar os outros. Principal de Angola, eu não vos falei. Quando ele mandou calar a boca aquele que levantou a mão, que disse eu, aquele é um feiticeiro. Ei, para! Baixa a mão, seu bruxo, ou seu bandido, sou fraco, termo que ele usa esse. Sou fraco. Por quê? Irado, porque Elias os venceu. Parece que ele aguenta. Então, nem tudo é Elias. Agora, Elias é que é causador disso. E não pense que estou a falar aqui para estou a fugir à responsabilidade. Não, eu não me arrependo. De tal maneira que o meu coração... eu já vos falei que eu chorava pelos pecadores. Já não falei aqui. Eu orava os pecadores, chorava. Chorava, oh Deus, eles estão indo no inferno, Deus. Senhor! Quando alguém morresse, ai meu Deus, ele foi... Hoje? Não. Por isso eu vos falei, cada um morre nos seus pecados. Eu até apelei. Ok? Então são almas que estão a ser arrancadas. É o castigo de terem perdido a guerra. E aqueles que chocarem comigo vão ser punidos também. Os que blasfemarem, pior ainda mais. Porque vale a pena você me atacar no espírito do que no físico. Vale a pena eu poupar quem me atacou no espírito do que no físico. Aleluia. Amém. Agora, por isso vocês, esse que escreveu o que ou quem, tem que saber escrever bem. Ouviu, João Paulo? Deus não tem prazer na morte do ímpio. Sabe o que significa isso? Hã? Quem disse que o facto de Deus não ter prazer na morte do ímpio, o ímpio não vai morrer? Eu sei que você falou sem noção, mas os religiosos que gostam de usar esse termo para achar que o ímpio não vai morrer. Cuidado, está nessa condição. Foge disso. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas o ímpio vai morrer. Mesmo Deus não tendo prazer, ok? E você pensa, se alguém pensa que Deus não tem prazer na morte do ímpio, que o ímpio não vai morrer por causa de Deus não ter prazer, então ele não está a ver, e esses que estão a morrer são quem? Não são ímpios. E então, Deus tem prazer na morte de alguns ímpios e outros não. Tem que entender a palavra de Deus. Isso que sabe o que significa Deus não tem prazer, mas a vontade de Deus é que ninguém morresse. Que todos vivessem. Mas sua palavra é verdade. Se o ímpio não se converter, vai morrer. Pois o salário do pecado é a morte. E acabou. Eu venho explicar tudo. Os doutores que vos apacentaram minimizaram a coisa. E assim legalizaram o pecado. E fizeram o pecado como um animal de estimação.
e fizeram com que o povo vivesse em pecado, pensando que vão para o céu. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas se o ímpio não se converter, vai morrer, pois o salário do pecado é a morte. E se o ímpio não se converter, Deus já afiou a sua espada. E o machado está posto à raiz das árvores. Quem são essas árvores infrutíferas que a machado vai cortar? São ímpios. Aleluia. Essa coisa de repetir versículos sem você saber é o que vocês viveram antes. Ou então a interpretação é errada dos mesmos. Não, acho que ele também falou só por ignorância, falta de conhecimento. Você não pode falar isso aqui. Esse dia que... Quem quiser morrer agora pode vir na live. O outro estava a dizer quero morrer, quero morrer. Aquele perturbado aí do Rio Grande do Sul. Já me mata já não quero morrer. Vem mais fazer essa brincadeira, mas... Se ele aparecer mais me falar isso, vou lhe enviar mesmo no inferno. Vou lhe falar, é no inferno onde você quer ir, agora onde você vai ir, ok? E vou dizer, amanhã mesmo, tu vas acordar no inferno. Por isso muita gente está a ser levada, muitos feiticeiros estão a ser punidos para serem levados no quem? No vale da sombra da morte. E sendo feiticeiros, não esperam sair dali. Depois vão para o inferno. E o feiticeiro será resgatado no vale. Não? Essa é a forma também que Satanás está a fazer para lhes tirar da terra, para não se converterem. Aleluia. Todos os servos incompetentes estão a ser punidos. E o mesmo que está a punir os outros será punido também amanhã. E o mesmo que punir o que será punido amanhã, os que serão punidos amanhã, eu vou lhe punir. Há um que eu que vou lhe punir. Diretamente. Não que os outros não. Aquele só eu tenho autoridade para lhe punir. Eu vou lhe punir. Que se prepara. Ele está a me ouvir aí. Ele mora a algumas milhas aqui onde eu estou. Que se prepare que eu vou lhe punir. Aleluia. Tá bom. Esta é a minha exortação, pá. Ah, qual é o tema? Estava para dar uma outra, até mudei. Aleluia. Glory to God. Eu não vos contei o que a Sony me contou hoje. Para quem esteve no Facebook, ouviu em primeira mão. Sabe? Até o próprio céu está a entregar pessoas. É incrível. Deus sempre fez isso. Não está escrito assim? Que eu vou entregar os teus inimigos nas tuas mãos. Sabe como é que Deus faz? Traz o teu inimigo para vir cair nas tuas mãos. É incrível. Não é isso que ele fez com quem? Com Faraó. Para isto eu te levantei, para eu mostrar a minha espada a você, e o meu nome seja glorificado em
toda a terra foi incitado. Então, a minha esposa me contou, my wife, sister, my wife, tá certo, né? É mesmo wife, né? Ou tá errado? My wife. Tá certo? Oh, Lorena, sim. Está. My wife. Ele estava saindo no lugar, subiu no carro. Quando ele tentou arrancar, alguém bateu a porta. E ele implorava. E a Sony pensou que ele estava com fome, queria ajuda, sei lá, um mendigo. E baixou o vidro e ele falou, perguntou, a senhora é a esposa do apóstolo Marcelino, não sei quem? E ele falou, sim, sou. E começou com debate. Diz assim, vai dizer a ele para não brincar com Afonso Nunes. Afonso Nunes é um leão. Afonso Nunes vai lhe matar. Ele não é nada Elias. Ainda que fosse Elias, Afonso Nunes está acima de Elias. Quer dizer que está dizendo que Afonso Nunes é Jesus e Elias deve respeitar o Afonso Nunes, porque é um leão. Toda hora se meter na vida do Afonso Nunes. Hã? São dois profetas que não podem ser brincados aqui na África. Simão Quimbão e Simão Togo. São profetas dos nossos ancestrais. Não brincam. E a Sônia disse, eu vou te levar no Carmelo agora. Tu vais entrar no Carmelo comigo agora. Afonso Nunes é feiticeiro. Afonso Nunes é falso profeta. E se o meu marido é falso profeta, é falso Elias, e o Afonso Nunes é o verdadeiro profeta, então o Elias vai morrer. Mas se Afonso Nunes é bruxo, é falso profeta, ele vai morrer. Um desses dois vai morrer. Aí já, não, ele está muito doente, porque ele é humano, tem que ficar mesmo doente, nesse momento está em Portugal, está a ser tratado, não sei o que, agora o homem toda hora, não sei o que. Não, calma, é Carmelo. Sonili falou, já não vou voltar para trás. E ainda Sonili Papo, ele falou assim, e tu vais ver a morte do Afonso Nunes, e aonde quer que você for, quando isso acontecer, lembra-te desse dia. E ainda Sonili condenou mais, nunca mais vamos se ver na terra. Nunca. Mas antes, você vai ver a morte do feiticeiro. O verdadeiro vai se manifestar. A minha zona não. O Afonso não vai te aparecer essa noite. Afonso Nunes aparece no Elias. Não é a mim. O inimigo dele é o Elias. Tem que aparecer nele. Tá a fugir para quê? Ah, o leão disse. Leão que anda em silêncio. O leão reage. O leão, o leão reage, se vinga. Ataca. Ele anda em silêncio, tem medo. O leão é aquele que está a rugir na terra sem oposição. Não é aquele o doente aí que não consegue nem sequer responder o homem. Olha, o rapaz ficou já parece meio perturbado e disse, presta bem atenção. Resista a isso. Eu falei, sim senhora, é mesmo assim. E a Sônia me falou que ele orou naquelas vossas orações. Que ele tinha orado para Deus enviar alguém para lhe levar no Carmelo. E ele falou, meu Deus, eu orei, eu quero ir no Carmelo, quero subir no Carmelo. E foi trazido um aventureiro e veio entregar o Afonso Nunes. Aquilo é muito espiritual. E eu falei na Sônia, sabe por que te entregaram Afonso Nunes nas tuas mãos? Por causa do falecido pai. Ele destruiu o teu velho. Agora a vingança. Ouviu? Minha vingança caiu nas mãos de uma mulher.
Quando eu estava no monte, o gajo apareceu na Sony. Não apareceu assim presencialmente. Parecia que um rádio que estava a tocar e ele falava na rádio: Sônia, 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 saiu lá do falso profeta. Sônia, saiu lá do falso profeta. E era a voz do gajo. A Sônia me falou, disse: eu vou lhe agarrar. O verdadeiro profeta vai aparecer. Mas como o gajo estava numa dimensão muito grande, eu estava nas estrelas e ele tem o número 5. Hein? Eu estava a lutar para dominar as estrelas e ele estava na lua. Por isso, não poderia acontecer nada. Agora que ele derrotei, hein? Desde o ano passado que ele tombou nas minhas mãos, eu vos falei quando eu lhe passei. Faltou Mantones, ele fazer assim. Ele estava parado, eu passei. Vocês conhecem esse sinal aí? É do Slanga, Emílio. O Langa, quando ele te fintava lá naquele nosso tempo, te fazia assim. Tá amarrado. Esses aéreos trouxeram cada coisa. Ele te finta, depois para, te vira e te faz assim. Quer dizer que você é um, você é um boé, você é um tapado. Então, ele estava parado e não falou nada. Estava tremendo. Eu só lhe olhei. Estás a maiar, Afonso Nunes. Encontrei o outro. Até eu fiquei admirado e disse: como é que é? Esse miúdo zairense é mais que ele. Depois encontrei quem? Quem se lembra? O BM Samuel. Só que o BM Samuel estava em cima do altar. E eu girei o altar dele. Outra vez. Estás a maiar. E eu avancei. Ok? Por isso ele vai cair nas mãos do quem? Da filha do ex-pastor dele. Já era. Todos os reverendos em Angola estão a perecer. Os que não estão a morrer estão a andar de muletas. Tortos. Mas ainda não estão a se deixar até caírem e não levantarem mais. Não é brincadeira, não. Depois da terceira hora, todos eles vão perecer. Aleluia. Macura disse: falta ele e a sua cúpula. Ele, mas ele já foi ferido. Ah, Joana, você não sabe afinal. Você está pensando que ele está a dormir, né? Elia! Amém. Esse é o duelo da Sony com o discípulo do quem? A discípula de Elias com o discípulo do Afonso Nunes. Ah, o áudio do filho do Soba. Eu não sei se está em que telefone, pá. Lorena não esquece nada. Então, o filho do Soba mandou um áudio, porque o pai dele está maluco, porque eu disse, sabe por que ele ficou maluco? Ele cruzou a semana antepassada, antepassada, sei lá. Primeiro chutou o meu filho no óbito, da mulher dele, o meu xará, e diz assim: você vai embora, tu não és bem-vindo aqui. O rapaz se levantou e foi. Ficaram só lá os colegas militares. E o comandante-general veio perguntar o que significava. Eu disse: não, por causa da mulher dele, que o outro soldado bondou, mas como ele é que lhe ensinou o decreto, por isso está a se vingar dele. Depois, cruzaram, ele estava com um rapaz de Cabinda, que é o militar, e ele falou no dialeto, no fiote, no choa. Falou que avisa esse rapaz aonde eu lhe cruzar. Ele sozinho, vou lhe matar com arma de caça. E depois ele pergunta: o que ele falou? Disse: não, ele disse que
ele vai te dar tiro com arma de caça quando ele te encontrar sozinho. Então o rapaz foi falar no general, o general foi lá ter com ele, foi com o rapaz, começou a negar, não, não falei, mentira, não sei o quê. Como o general lhe tomou atenção, não, não faça isso, não brinca não. Então, e o puto lhe queixou. Eu vou vos mostrar também o áudio. Parece que já vos mostrei o áudio, né? Que eu lhe mandei para o miúdo. Eu falei, esse feiticeiro, esse cabindó que seja cortado. Não convém que viva. Sabe? Isso foi a semana passada. Hoje as notícias que vieram. O meu rapaz recebeu um áudio do filho do Soba. E eu vou vos fazer ouvir o que ele falou. Bom dia, caríssimo. Espero que esteja tudo bem contigo. Se entrei em contato consigo. Eu sou o Anderson, o filho do Soba, cá da aldeia, com a qual tiveste alguns problemas que se apercebemos. Devido a esse mesmo problema, meu pai já não estava a ter bem. Tinham que levar no hospital para poder fazer um tratamento. Então estou a pedir encarecidamente, olha, que convém conversar com teu pai e que ele possa dar pelo menos uma palavra para meu pai poder estar curado. Eu não tenho muito a dizer para ti. Espero que após visualizar esse áudio, dê-me uma resposta positiva. Ok? Ah, eu não tinha entendido bem. Afinal, ele falou para falar comigo. Ouviu? E eu já respondi. Eu falei. Você tem que me mandar um áudio a pedir perdão, com humildade. Porque é um outro áudio que ele disse que aí já mostrou arrogância. Vocês vão ouvir o outro áudio da arrogância. Não a 100%, mas um pouco de arrogância. Eu achei um pouco de arrogância no outro áudio. Pai, eu não... Olha, muito bom dia, caríssimo. Se entrei em contato consigo no dia de hoje, é para poder te explicar da situação na qual está a acontecer. Eu sou o Anderson, o filho do Soba, que na qual teve alguns problemas consigo, que na qual conseguimos se aperceber no dia de ontem, por isso é que eu estou a entrar em contato consigo hoje, porque o meu pai nesse exato momento não está mais a bater bem de cabeça, devido à situação na qual ocorreu. Tinham que lhe levar no Congo para poder fazer alguns tratamentos psicológicos e está-se precisar de valores monetários para poder fazer o mesmo tratamento. Por isso é que eu também entrei em contato consigo para ver se você também pode agir e ver qualquer coisa. Se vais fazer alguns contactos seus, o mais importante é você dar alguma ou contribuir no tratamento desta mesma pessoa, porque ele não se encontra mesmo bem de saúde. Nesse exato momento está no Congo. Por favor, você tem como, liga mesmo para poder saber como é que está a situação e nós poder conversar e chegar até um consenso. E eu disse, diz a ele para me mandar mensagem diretamente a mim, para confessar e se arrepender em nome do pai dele, e com humildade. E eu vou liberar a palavra. Pelo menos assim, ele vai ajudar o pai dele. Há humildade, não há arrogância no todo. Só não gostei de pedir contribuição. Quer dizer, como quem dizer que você é o culpado, então também contribua para mandar uns no Congo. Falta do respeito. E ainda falei, avisa mesmo ele, e todo o áudio lhe enviaram com ele. Avisa mesmo ele, e para avisar a família dele, quem tentar fazer alguma coisa se levantar contra o rapaz vai ter o mesmo fim. É melhor ficar em silêncio, calados. Eu falei,
O rapaz não tem nada a ver com isso. Quem feriu o teu pai sou eu, ok? Eu é que fiz isso. Então, fala comigo. Qualquer um que tentar vai ter o fim igual do pai. Aleluia. Amém. Estão a entender? Em pouco tempo, esse áudio que eu mandei quando? Na quarta-feira passada. Ó espada, ergue-te e fere esse feiticeiro em nome de Jesus Cristo. Para que fique sabido que o Senhor me enviou para vir cortar todos os incircuncisos, todas as árvores infrutíferas, toda a palha para ser queimada no fogo, será cortado e lançado no inferno, porquanto ele está a ousar me enfrentar em nome de Jesus Cristo. Não temas, em breve ele irá ao óbito, e o meu Deus te guardará e te livrará do maligno. Com esse áudio, foi ao óbito. Já morreu, aquilo é morte, chama-se morte. Morte espiritualmente falando. Sua alma já não está aí. Ok? Eu tenho autoridade para lhe tirar outra vez do vale. Me culparem? Olha, o Antônio disse, eu sempre falei que irão te culpar. Tem alguém que pode me culpar. Você não está a ver que ele está a tentar esquivar. Uma vez falou, nos dois áudios falou de mim. Só falou, fala com teu pai. Para mandar uma palavra. Esse primeiro áudio, sem nenhum que é. Só o segundo é o que ele está a dizer, porque no primeiro mostrou humildade. Está a pedir uma palavra. Ok? Vai me culpar o quê? Eu vou encerrar casas até a quarta geração. E não pense que é esperar a quarta geração. Sabe o que é a quarta geração? Avô, pai, filho, neto. O neto de um avô que vive é a quarta geração. Ok? Não, eu acho que ainda não, né? Avô, pai, filho, neto para o pai e bisneto. Ok, bisneto. Quarta geração. Serão visitados. O general comeu a galinha dele, bebeu o vinho dele. Amém. Olha o que a Gunza escreveu. Em poucas palavras, o pai acaba com qualquer um. Qualquer. O general falou: Tu és terrível, homem. Ah, alguém disse: Não, esse não é um burlador. Você está a pensar que o Soba está fora do bairro. A unidade dele é ao lado do bairro. Eles estão ao corrente de tudo que está acontecendo. O povo general veio hoje dizer: Tu és terrível. Você está a pensar que isso é uma notícia que eles receberam? Eles estão lá. Amém. Esse não é o primeiro Soba. Hã? Eduardo, aquela Soba também bateu com a suleta, né? Aquele que te afrontou aí. Ou ainda está vivo? Que lhe mandei espada. Fala aí, Samaria.
E assim a vida dele fica como? Assim se foi. Quando a boca não regula, aliás, a cabeça quando não regula o mantonas. O corpo paga. Que ele mandou para me afrontar. Quando ele foi afrontar o rapaz, estava a mandar indireta a mim. Tá ligado? Vamos agora entrar na nossa outra parte da reunião. Outro soba também no ambos já teria tomado banho. Pé morto. A palavra não volta vazia. Ouviu? Outro soba no ambo. Tinha te falado mesmo o quê? Sentia-se que ele estava a ameaçar e me afrontar a mim. Outras palavras, estás a confiar aquele pau seco aí, sem palavras, porque ele sabia que ele viu. Essa, porque todos, como todos polícias, comandantes, militares, esses aqui se vergam diante deles quando tem maior autoridade, é assim. Então ele viu, essa mulher não está a se vergar, que está a se confiar, viu? Ah, é o Elias. Então lhe afrontou, em outras palavras, eu não tenho medo de Elias. Sem palavras, claro. Okay? Eu não tenho medo dele. Ameaçou a comandante, sabe o que... Você está a brincar, né? Estás a brincar, né? Com outras palavras, nem o teu chefe consegue me afrontar. Você... Samaria lhe queixou. Disse, o quê? Ah? Ah, tá morto. Samaria, fala aí. Tinha te falado o quê? Ele falou palavras subliminares, mas que me lembro, me disse que você tem que cooperar. Ouviu? Soba disse que é para ele cooperar. Chegaram de me falar que para eu crescer na carreira tenho que aliar ao sistema e não confiar no cristianismo. Ouviu? Agora no inferno, ele foi entender. Do que me lembro, o Sober disse, tens que cooperar conosco, porque eu mando no território. Se não nos procuras, não nos procuras por quê? Não trabalhas conosco. Chegaram até de me queixar no comandante provincial. Pai, a senhora que era da igreja batista, que agora está na STN, ele colocou o folheto no portão da casa. Os vizinhos todos ficaram chateados, bem nervosos. Falaram para ele tirar a foto no portão. As pessoas que passavam na rua só paravam para ver a foto do pai. Os mesmos vizinhos incentivaram o esposo dele para rasgar o folheto. O senhor, bem bêbado, foi no portão, rasgou o folheto e disse: todos no bairro só estão a falar dessa foto. Os vizinhos saíram todos fora para verem e começaram a rir. A irmã veio em minha casa bem triste. Sacrificaram o marido dele. Todos aqueles que incitaram o marido, a espada lhes feriu também. E o Sara diz à irmã para não se preocupar, que ele depois vai ver todos aqueles a perecerem. Ele fala, aponta mesmo cada um deles, é que eles estavam a gritar aí. Estou a ver a mensagem dos queimados em Portugal. A irmã disse, eu vi as imagens, se as mães verem podem enlouquecer. As portas trancaram, eles não conseguiam sair lá dentro. Epa, isto é muito complicado, a situação daquelas. Todos eles têm ligação com a STN. Todos. Filha de uma irmã, primo, sobrinha, os 6. É incrível. Já entenderam, né? Então não vamos falar disso aí por causa do
para não ferir sensibilidade. Todos. Outro é porque é meu sobrinho. Tá mesmo aqui, os nossos irmãos. Primo, tio. Também tem filho do irmão da nossa irmã. Quem me confirma aí? Uma cigana está a assistir agora aí. Está a chorar. Dizendo, eu preciso que ele me ajude. Tem um filho que não fala. A filha que também está enferma. E o casamento turbado. Vício de cigarro. Está em prantos. A rede está sendo atacada aqui, pai. Talvez o pai veja uma mensagem anterior. Tinha caído e entrei de novo. Pediu para fazer parte das reuniões do Facebook. Agora entendi porque eu estou aqui, meu pai. Seja liberta a cigana. Filhos libertos, curados. Sai do casamento dele. Espírito dos vícios, sai enfermidade, perturbação. Em nome de Jesus. Diga a ele que está livre. Aleluia. O tempo está cumprido. Eles estão a se fatigar com as talas, né? E eles desde 2021 estão ativos, nunca mais tala. Diz que eu sou anti-tala. Dizem que é altamente perigosa. Mas os grandes sabem que o Messi está na minha frente. Claramente. Muito forte. Tala tá a reinar aí nas unidades. Uma deles era irmã de um colega. Ontem vi muita gente que mandaram aí no off que tem parentesco. Outro disse que é primo, motorista, outro porque é sobrinho. Epa, é incrível. E eu estava a conversar com o Mário que me falou disso. Quase todos têm ligação com a Stene. Ligação no sentido de parentes. Vai usar decreto como eles nem acreditam. Ah, ainda não entendeste? Oh, não vamos falar mais no assunto. É melhor não falar mais. Vocês ouviram até o diabo bateu aí. O diabo disse, é melhor não falar. Quem ouviu o diabo aí? O diabo disse, para! Esse diabo falou, Jussara, tu queres provocar o quê? O rapaz do volante é neto da ministra Fátima Jardim, filho do Helder Jardim. Salário do pecado e a morte. Olha, a cigana falou, quem me dera falar português. Eu vos avisei que o português seria desejado. Ouviu? A cigana disse, quem me dera falar português. Alguém está doente aqui no Zoom? Abre a boca, faz assim. Estás a clamar por uma bênção? Qualquer que seja. Eu envio a minha palavra, e a minha palavra vos cura, e a minha palavra vos abençoa. Sejam todos abençoados, sejam curados. O meu Deus vos abençoe. Recebam a bênção do Evangelho, restauração, libertação, cura. Sintam-se bem agora. Ele carregou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas, nós fomos sarados. Nós fomos sarados. Sarados. Chegou a hora. Mande vossos testemunhos agora. Glory to God. Essa informação que deram agora não é verdadeira. O rapaz não é neto da Fátima Jardim.
É sobrinho do filho dela. Ah, ok. Mas pronto, de tudo não houve erro, né? São parentes. Tem um sobrinho que está desaparecido. Dizem que sofreu um acidente na moto na Retunda de Camam. Já fomos em vários hospitais da cidade. Não encontramos ele. Aparece ou vivo ou morto. Se está vivo, não morra. Entendeste, né? Ó Fanuel. Ah? Fanuel é irmão do quem? Do Bento Estevão? Não, eu acho que não. Confirmei. Não. É? Tem que confirmar se ou não. Tem um Fanuel do Mocheco. Manda o teu testemunho também, você que foi curado aqui. Enquanto nós estamos a dar uma volta aí. Ah, então. Mas não é você o Fanuel de Mochico? O obreiro? Não, né? Isso é rápido. É verdade que o teu pai é de lá, mas a pergunta que eu fiz não é essa. Tu és irmão do Bento Estevão? Pastor da Einstein? Não, ok. Tá ligado. Fanuel. Amém? E todos foram curados. Manda-me você que tem experiências aí. Do poder. Ah, o Fanuel é colega do Osman. Ok. Fanuel. Presidente de Portugal hospitalizado à urgência agora mesmo. A espada está a lhes perseguir. Quem lhe mandou pisar na terra de Elias? Sim. Eu disse, ô espada, ergue-te. Eles voltaram? Não voltaram. Voltaram para irem morrer.